Pessoal, a gente tem um cara muito especial hoje que teremos a oportunidade de entrevistar e eu acho que o PH vai adorar, né? E o Gustavo também, o Adriles também, obviamente, mas eu estou muito feliz de poder chamar hoje para um papo conosco aqui no Show da Manhã, Joe Bennett. Benedito José Nascimento. Olha ele aí. Bom dia, Joe, tudo bem com você? Bom dia, Marco. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Queria apresentar o Joe para a nossa audiência. Ele atuou como ilustrador nas duas principais empresas de HQs de super-heróis do planeta, a DC Comics e a Marvel, posto que ele ocupou até 2021, quando o discípulo de gênios como Sal Buscema e Jack Kirby era responsável por desenhar a série dos HQs Hulk Imortal. E depois eu queria, na verdade, eu já vou aproveitar e te perguntar, Joe, a gente fala muito sobre a questão cultural, a questão da guerra cultural no Brasil e no mundo. Você estando tão perto, né, de empresas gigantescas e da gestão dessas empresas, que relato que você pode dar para a nossa audiência de algo que você vê que pode ser uma mudança positiva, que retrata algum otimismo com relação ao estado de coisas hoje do mundo? Com relação ao quê? A cultura woke? Com relação à cultura woke, principalmente. Cara, a cultura woke, ela é o parasita pós-moderno. Né? Ela foi inserida na cultura pop, nos filmes, nos quadrinhos, e está destruindo a indústria por dentro, está, né? Consumindo ali. Os quadrinhos, hoje em dia, da Marvel e da DC, não vendem tanto porque eles se preocupam mais com pautas identitárias e tudo mais, e esquecem aquilo que era a base do quadrinho, né? Que é a diversão. Veja, o quadrinho sempre foi meio de esquerda, né? O quadrinho sempre teve as suas subversões ali. Mas os caras sabiam escrever, né? Os caras sabiam colocar as suas mensagens e ficava bom, ficava legal, porque você pode colocar certas pautas, só que tem que colocar de uma forma coerente, inteligente, né? Sem forçação de barra. Né? Hoje em dia não, de uns, 10 anos para cá, a coisa ficou muito mais agressiva. Eles têm pressa. E quando você tem pressa para realizar uma tarefa, essa tarefa acaba sendo uma tarefa mal feita. É isso que está acontecendo. Eles estão destruindo a cultura pop. Né? Os quadrinhos não vendem bastante. Os filmes todos que têm uma cultura identitária muito forte estão flopando. Isso aí todo mundo está vendo acontecer. E se está mudando, parece que começa a mudar. Né? Parece que existe um arrefecimento dessa questão toda. Tomara que realmente aconteça, porque senão a tendência à cultura pop é simplesmente deixar de existir. Interessante. Paulo, tem uma pergunta para o nosso ilustríssimo convidado, Joe. Joe, primeiro, um grande prazer falar contigo, meu caro. Quero parabenizar sua trajetória, né? Mais do que tudo, é um orgulho, né, para nós brasileiros saber que você ocupou esse espaço muito importante. E é interessante esse ponto, e eu queria ouvir a sua opinião em cima do que você comentou, porque nós estamos assistindo, são dois pontos, né? Primeiro, sobre a questão dessa agenda andando. A gente vê que nos últimos anos, a Disney, principalmente, ela tentou andar de uma forma mais acelerada, ou criando personagens que não tinham nenhuma conexão com o público, ou tentando transformar um personagem. Nós vimos ali a tentativa de transformar o Homem de Ferro numa mulher negra com cabelo afro, né? Que você começa a imaginar como é que vai caber o capacete ali. Isso não é preconceito, mas é uma coisa, como é que as pessoas têm imaginação, né? Como que isso seria feito. E, ao mesmo tempo, você tem a criação de uma espécie de Capitão América invertido com uma heroína baseada na Beyoncé.
né, que também flopou, não foi para frente. E o outro ponto é como que a Disney está conseguindo destruir. A fase 4 da Marvel foi algo que assim foi inexpressiva, com exceção, né, do filme agora Deadpool e Wolverine, que foi totalmente, né, contra essa agenda, e Star Wars, principalmente. Eu sou fã, né, doente por Star Wars, e é lamentável, né, como eles conseguiram destruir Star Wars, principalmente nos filmes. Queria ouvir você sobre isso, como você enxerga essas questões. Cara, eu enxergo com tristeza, porque acabaste de falar de Star Wars aí. Eu cresci com Star Wars. Eu fui ver o primeiro filme, o episódio 4, que na época nem era episódio 4 ainda, era só Star Wars. Eu tinha 9 anos de idade, cara, e aquilo ali fez parte da minha vida, do meu crescimento. A jornada do herói ali do Luke é algo muito interessante, muito importante para a minha geração. Nós aprendemos muito ali, né, com as mensagens que o Jorge Lucas colocou ali no roteiro do filme. E aí aparece o episódio 6, eu acho, né? 6, a Rey, que ela já aparece pronta. Ela já sabe pilotar Millennium Falcon melhor do que o Han Solo. Ela consegue manusear o sabre de luz melhor do que o Luke Skywalker. Ela é o epítome dos Jedi. Não existe um crescimento, né? Isso aí isso tira a graça da coisa. Isso tira o sentido de tudo, né? E nos quadrinhos é a mesma coisa. Indo para o mesmo caminho, infelizmente, o mesmo. Tomara que não haja um desfecho ruim para tudo isso aí. Tomara que a cultura pop sobreviva a isso tudo. Eu queria aproveitar e jogar para o Gustavão, fazer uma pergunta. Bom, primeiro, um prazer estar aqui falando contigo, eu sou fã do teu trabalho. Esses dias eu tive a oportunidade de ter em mãos aquele trabalho que tu fez junto com o Laudelino lá, coisa belíssima, assim, coisa de pegar e botar em quadro, né? Muito bonito, sugiro que vocês pesquisem, tá lindíssimo. E aí, falando nisso que tu estava dizendo, né, dessa questão da jornada do herói, como isso foi deixado de lado, isso era uma coisa que desde os gregos, lá desde o teatro grego, isso é usado para construir uma identidade, né, e simplesmente foi jogado fora em nome daquilo que tu falou, né, do parasitismo pós-moderno, ou seja, eu não vou pegar um personagem e construir do zero, eu vou pegar um que já existe e modelar ele do jeito que eu quero, ou seja, vou pegar esse cara aqui e vou fazer ele virar um gay, ou agora vai ser uma mulher, ou seja, simplesmente sem dar aquela base anterior, né, isso de fato é ridículo, e a gente tem visto como tem fracassado, então eu acho que talvez volte, né, não por conta de que eles reconheceram que estão errados, mas porque estão tomando um prejuízo gigantesco, né, em algum momento o dinheiro vai falar mais alto, eles vão dizer, bom, acho melhor a gente voltar a tirar um pouco o pé, porque tá demais, tá ridículo, né. Agora eu queria te perguntar, a gente estava falando da Cássia Kiss no bloco anterior, tu também sofreu um processo de cancelamento, né, por meio de, enfim, por conta da tua visão política, tu foi perseguido também, né, queria que tu falasse um pouco sobre isso para a nossa audiência. Cara, eu fui perseguido porque eu fiz uma charge, só isso. Eu fiz uma charge em 2017, e nessa charge eu fiz um Dragão da Independência, vocês conhecem, né? O Dragão da Independência, que é uma guarda palaciana, né, da República, e eu fiz um Dragão da Independência, né, montado no cavalo, só que estilo quadrinho, o cara tá anabolizado, o cavalo tem uma crina de fogo, ele tem uma espada que brilha e tal, e estava expulsando os corruptos do país, né? Os corruptos lá em 2017, né? E depois de usar esse mesmo desenho, né, que eu fiz, em 2021, o escritor do Hulk, depois de já ter terminado todo o arco do Hulk, foram 50 edições que nós fizemos, foi muito sucesso, e ele usou esse desenho, essa ilustração, dizendo que aquilo ali era algo. Ele não expressou diretamente que era antissemita. Ele apenas insinuou que era um desenho repreensível. Aí a galera americana começou a dizer que era antissemita, porque era um homem montado no cavalo branco expulsando os diabretes. E o preconceito foi todo deles, né? Porque eu fiz uma caricatura do Lula, da Dilma, do Temer, do Aécio. Esses caras não são judeus, são brasileiros, né? E não são judeus. E eu fiz eles em forma de ratos, né? Aqui no Brasil a conotação de rato é ladrão. E usaram isso contra mim, sabe, que era antissemitismo. Eu, um negão aqui,
descendente de indígena do Marajó e negro do Nordeste, sou antissemita, imagina. E foi isso. E aqui no Brasil, como eu não poderia usar essa pecha de antissemita, que não ia colar, eles acabaram não falando o que era o sentido, o porquê, e apenas disseram que eu havia sido demitido por ter feito algo errado, alguma coisa assim. Enfim, foi isso que aconteceu. Mas foi bom ter acontecido isso. Foi muito bom ter acontecido isso, porque hoje em dia eu estou aqui no Fio Diário, eu conheci pessoas que me acolheram, né? Descobri minha turma, melhor dizendo. Descobri minha turma. E, como o Gustavo falou, conheci o Laudelino, conheci o Rodrigo da Super Turma, nós fizemos o Pelo Meu Sangue, que é a história do Dom Pedro, que vai ser lançado agora, em novembro, já sai a primeira edição. Eu fui para Kingston, que é uma editora nova na Flórida, e lá eu tive a chance de trabalhar com a história americana, cara. Os caras me passaram um projeto, eu tive que pesquisar e desenhar. Isso foi um novo passo para a minha carreira, entendeu? Eu estou bem melhor agora do que naquela época, eu garanto para todo mundo isso. Que bom. Muito Marcos, legal. se você Adrilho, me permite, eu só queria fazer... claro. Eu queria só fazer um elogio muito rápido ao Joe. Aquela ilustração que você fez das carmelitas, né? Quando elas estão subindo para serem decapitadas na Revolução Francesa, né? Por não negar elas não negarem a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. A forma que você conseguiu colocar aquilo do martírio do cristão católico, olha, sensacional, meu cara. Eu tenho essa imagem aqui, o Laudelino me deu, né, no Encontro Monárquico. Eu guardo com muito carinho, né? Tem um lugar especial aqui na minha casa. Parabéns, meu cara. Obrigado, irmão, obrigado. Aquilo ali, na verdade, o responsável por aquilo tudo é o Laudelino, né? Ele conversando comigo sobre o acontecimento, né? Eu não sabia, eu tinha ignorância a esse fato, né? E ele contando, me narrando aquilo eu fui me emocionando. Foi emoção escutar, foi emoção fazer um RAF. Um RAF é um desenho pequeno nós fazemos primeiro um desenho pequeno, antes de fazermos a página grande. Foi uma emoção em fazer o RAF, e quando eu estava desenhando, foi 3 vezes mais emocionante. Entendeu? E é isso, ó. Esse cancelamento me atirou a esses projetos mais profundos, que mudaram a mim, tocaram a você, e eu espero que mudem muitas pessoas também. Muito legal. Depois eu queria mostrar algumas ilustrações também, que são absolutamente sensacionais. Adrilho Jorge, tem uma pergunta para o Joe? Pois é, Joe. Primeiro, bom dia, parabéns pelo excepcional trabalho. Eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é a seguinte: a gente está percebendo, né, que a cultura woke está realmente em decadência não pela sua qualidade intrínseca, que eu já acho ruim, mas, como vocês bem disseram, porque não tem reverberação, porque o público não se identifica com esse tipo de coisa, que é uma coisa forçada de cima para baixo. Agora, o que eu percebo é o seguinte: no Brasil, existe uma coisa que acabou. O humor. O humor não voltou mais. Não tem humor, porque todo mundo se sente ofendido, todo mundo quer processar todo mundo. Quem faz humor hoje, tá, em stand-up, que é uma coisa que não está na grande mídia, ainda assim leva a perseguição, como o caso do Léo Lins. Você acha que tem uma volta a ser exatamente o que era nos quadrinhos, ou vai se transformar em outra coisa? Que outra coisa seria essa? A segunda é que eu queria que você esclarecesse para o público. O que você está fazendo hoje? Você falou que você está com um projeto de trabalho mais profundo, você saiu lá da Marvel, da DC Comics, que eventualmente você faz umas coisas mais profundas. Qual é o nicho do seu trabalho hoje, o foco do seu trabalho? Qual é a reverberação desse novo trabalho? Essas 2 perguntas que eu te faço. Tá, eu acho que sim. O quadrinho ele tem que voltar a ser o que ele era, divertido. Né? Só que o quadrinho ele pode ser divertido, ele pode informar, ele pode emocionar. É uma literatura, né? Como o livro. O livro tem livro infantil, livro adulto, todo tipo de literatura. Mas o quadrinho que nós estamos aqui nesse momento falando, Marvel, DC, é o quadrinho infanto-juvenil, super-herói. Então ele tem que ser divertido, cara. Tem que pegar um gibi, ler no ônibus e achar legal. E terminou o gibi, a história ficou lá guardada em ti, pô, legal aquela história e tal. E pronto. Não é uma história que vai te ofender porque tu é homem, porque
tu és branco, ou porque tu não entende a pauta X, a pauta Y, entendeu? Eu acho que o caminho do quadrinho é voltar a ser algo divertido. E o meu trabalho, por que ficou mais profundo? Porque eu me voltei a ensinar ao jovem coisas que estão sendo esquecidas hoje em dia, né? Que é o amor a Deus, que é a religiosidade, né? O amor a Deus, que é o amor à pátria, o sentido com a família, entendeu? Tudo isso eu tento passar no meu trabalho. Quando eu comecei a fazer o trabalho da história americana, aquilo me impactou muito, porque eu não conhecia a fundo a história americana, eu tive que pesquisar imagens e tudo mais, e eu falei, pô, que bacana, como esse povo aqui, eles conseguem conservar algo 200, 300 anos, por que a gente não faz isso? Por que a gente tenta sempre destruir a coisa para tentar construir algo novo? Não existe isso, a gente tem que conservar o que vem antes de nós. Então, é esse o meu trabalho hoje em dia, eu tento divertir, né? A primeira camada que você olha no meu trabalho é a pura diversão, é a arte, pô, legal, tá bem desenhado, tá bonito, tá legal. Quando você vai se aprofundando no trabalho, você vê que tem essas camadas. Então, é isso que eu tento passar, esse aprofundamento que eu tento fornecer, que eu mergulhei e tento também fornecer às pessoas.